Beleza, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Quem tem direito, até quando pode receber e se tem alguma restrição de valor. Mas antes disso tudo, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente lá no nosso blog no Instagram, para você ficar sempre por dentro de todas as notícias, conteúdos que a gente disponibiliza, enfim, e muito mais. Lembrando, se você tiver alguma dúvida ao final desse vídeo, deixa aqui nos comentários pra gente ou manda um direct lá no nosso Instagram, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, vamos para o assunto. O assunto, da pensão alimentícia, ele traz muitas dúvidas, tanto para quem é interessado, em saber mais sobre o assunto, quanto também para quem deseja receber. Mas é muito bom a gente deixar claro que pensão alimentícia nada mais é do que um dinheiro para custeio da vida, da subsistência de determinada pessoa. Aí a gente já entra no primeiro tópico de quem pode receber a pensão alimentícia. Via de regra, pode receber pensão alimentícia o filho, o ex-cônjuge, ex-companheiro de união estável e até no caso os pais também podem receber essa pensão alimentícia. É claro, em todos esses casos que eu te passei, e é bom deixar claro, ex-cônjuge não necessariamente é só a esposa que vai receber do ex-marido, a ex-esposa que vai receber do ex-marido. No caso contrário também, o ex-marido também pode receber da ex-esposa, desde que, é claro, se comprove essa necessidade de uma ajuda para a subsistência do ex-cônjuge. É bom também a gente deixar claro que não necessariamente o filho, assim que ele estiver vivo, ele tem direito a essa pensão alimentícia. O bebê, ele também é protegido por essa pensão alimentícia. É claro, se no caso de dúvida da paternidade da criança, a mãe vai poder solicitar essa pensão alimentícia desde que ela consiga comprovar o relacionamento que ela tinha com quem ela diz ser o pai da criança. Isso é muito importante. Afinal, se ao final do processo de gestação ela vai ter o filho, faça-se o exame de DNA e não se identifique que o filho era daquele pai, muito provavelmente esse valor terá de ser ressarcido pela mãe para aquele que pagou a pensão alimentícia durante todo esse tempo. E uma dúvida que muita gente tem, que isso vai ser o nosso segundo tópico. Até quando pode se receber essa pensão alimentícia? Ela não tem necessariamente um prazo para que seja pago. É claro, o que é muito comum, aquele algo do senso comum, que a gente fala que os filhos, por exemplo, vão receber até os 18 anos e em caso de estudo, mas é bom deixar bem claro, não é todo o caso de estudo, ele vai receber até o final do curso a qual ele está fazendo. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o filho que recebe pensão alimentícia até os 18 anos vai fazer um curso técnico gratuito na cidade onde ele mora. Esse filho vai ter direito à pensão alimentícia? Não. Afinal, ele já mora com a mãe, ele já é maior de 18 anos e a única exceção é se o curso técnico for durante todo o dia. Caso contrário, ele vai ter tempo para trabalhar, então ele não vai ter direito, muito provavelmente o juiz vai negar essa pensão alimentícia nesses casos. Mas em casos que são comuns, como filhos que vão fazer faculdade fora da cidade, precisam de meio de subsistência, afinal eles não vão poder trabalhar durante o curso, e estão em outra cidade também, tem que se manter, aluguel, comida, enfim. Nesses casos, sim, se mantém até o final do curso. Aí no caso dos ex-cônjuges, ex-companheiros, fica um pouco diferente. Necessariamente não tem um prazo estipulado para que essa pensão seja paga. Ela provavelmente vai até com que o ex-cônjuge consiga se manter sozinho, sem a ajuda dessa pensão alimentícia. Normalmente isso se aplica quando o cônjuge começa a trabalhar e aí aquela pessoa que está pagando a pensão alimentícia consegue identificar esse trabalho, vê que ela tem meios de subsistência e pede o encerramento da pensão alimentícia. Ou nos casos em que o ex-cônjuge acaba se casando com outra pessoa. Aí aquele que estava pagando os alimentos identifica esse casamento e vai pedir para acessar essa pensão alimentícia. Em relação também ao outro porém dos filhos, é que os filhos, enquanto forem incapazes, isso é bom a gente deixar bem claro, que incapacidade
ela pode ser só incapacidade civil normal, vai até os 18 anos, enfim, tudo mais, mas também o filho pode ser incapaz em relação a alguma doença, por exemplo. E nesses casos, onde a incapacidade ela é por tempo muito estendido, né, essa pensão alimentícia vai se perdurar durante o tempo até que essa condição, né, se vá. Se ela se manter, aí sim, esse auxílio vai ser para a vida toda. Eu vou relembrar ao final de cada tópico com vocês que para a pensão alimentícia ser cessada, em todos os casos que eu te disse anteriormente, mesmo nos casos onde o filho já completou 18 anos, não vai fazer faculdade, quando o cônjuge já, por exemplo, casou com outra pessoa, ou quando ele já tem meios para subsistência, essa pensão alimentícia ela só pode ser cessada com uma ação judicial pedindo o seu cerceamento. Fora isso, ela vai continuar sendo paga durante o tempo. Então é muito bom deixar claro que não necessariamente ela vai até os 18 anos. Se o pai não for atrás para cessar ela vai continuar sendo paga ao longo do tempo. E agora a gente vai para o nosso terceiro tópico, que seria qual é o valor dessa pensão alimentícia? Existe uma tabela, uma porcentagem estipulada em si? Não. Esse valor, na verdade, ele é muito relativo. A gente tem que tentar equacionar dois fatores primordiais, que é a necessidade e a capacidade. A necessidade que aquele alimentando tem para subsistir, enfim, suas necessidades de vida, e o alimentante, a capacidade que ele tem de contribuir para essas necessidades do alimentado. Então é muito bom deixar claro que, por exemplo, se o pai recebe um salário mínimo, muito provavelmente ele vai contribuir com cerca de 33% do salário dele, isso é a média. Já nos casos onde o pai, por exemplo, recebe 10, 15, 20 mil reais, a capacidade desse pai é muito maior. Então isso quer dizer que ele pode contribuir com mais, né, para a pensão alimentícia do filho. Então não existe um valor tabelado. Via de regra, em casos, né, tradicionais, o valor é o de 33%, mas, como eu disse, pode mudar aí, enfim, ao longo do tempo. E, inclusive, é um ponto que a gente vai citar um pouquinho mais para frente, que é a revisão da pensão alimentícia. Ela que pode ser feita a qualquer tempo e a qualquer momento, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E, afinal, agora no nosso quarto tópico, como vai ser feito esse pagamento? Ele necessariamente vai ser em espécie, ele pode ser por transferência bancária, enfim, como que ele se dá? E ele se dá, via de regra, sim, com pagamento em espécie ou transferência bancária. A empresa no qual o alimentante trabalha, ela pode ser oficiada a depositar direto na conta do alimentado o valor referente à pensão alimentícia. Em alguns casos, o juiz pode determinar simplesmente que ele pague e ele vai, por exemplo, no caso onde o alimentante é autônomo, ele pode simplesmente delegar a conta onde vai ser paga essa pensão alimentícia e o valor vai ser debitado, terá de ser debitado até a data limite em todos os meses, aí sim, mesmo assim, pelo alimentante. Mas não necessariamente esse pagamento vai ser feito em valores. Ele pode também ser feito pagando diretamente as necessidades do alimentado. Então, por exemplo, no caso de filhos que estudam em escola particular, tem inglês, balé, todos esses casos, o pai pode simplesmente ir lá e pagar diretamente essa necessidade do filho, e isso pode, obviamente, abater no valor da pensão alimentícia devida, né? Ou até mesmo subsistir toda ela, dependendo do que for acordado, né, entre o alimentante e o alimentado. E já que a gente está falando de pagamento, o que acontece se o alimentante não pagar? Como diria o ditado brasileiro, as pessoas só vão presas no Brasil em decorrência de pensão. Então, que seria, no caso, uma prisão civil, né? É bom a gente fazer até essa diferenciação para que fique muito claro de que não é uma prisão criminal, penal, enfim. É muito legal a gente deixar isso claro. Mas, como que funciona? Se o alimentante não pagar a pensão alimentícia, isso no prazo de 3 meses, se ocorrer esse atraso de 3 meses, o alimentado, né, ou seu responsável, né, seu representante legal, ele pode executar esses alimentos dele, né? E ele pode ficar preso, né, o inadimplente, por até 90 dias. Com o novo Código de Processo Civil,
O inadimplente, ele também pode ser inscrito no cadastro, né, de inadimplentes, no famoso SPC, Serasa, enfim, ele pode ser cadastrado também como inadimplente. Lembrando que, assim, para efeitos de prisão civil, somente valem os últimos 3 meses de atraso. Se, por exemplo, o alimentante atrasou 1 ano, só vai ser possível fazer execução prisional, né, nos últimos 3 meses. As anteriores vai ter que ser feita uma execução normal. Então, isso quer dizer que se o pai tem um carro, um segundo imóvel, no caso para não atingir o bem de família, enfim, ou qualquer coisa que seja para suprir essa execução do valor da qual ele deve, ele vai ser executado. Ele só vai poder ser preso pelos últimos 3 meses. E se, enquanto ele estiver preso, for acumulando, a execução também vai contar em cima daquele valor que está acumulando de pensão enquanto ele não se acertou. Então isso é muito legal de saber que, assim, pode ter essa consequência de prisão civil, mas também de cadastro de inadimplência. Vai ficar com o nome sujo. E lembra que a gente tinha falado sobre a revisão, né, dessa pensão alimentícia? É nesse tópico que a gente vai falar. Ela pode ser pedida a qualquer momento. Se eu pedir a pensão alimentícia nesse mês e no próximo mês, de repente, o pai, né, enfim, ou o alimentante, por exemplo, perdeu o emprego, ele ganhava 10 mil reais, fechou o acordo, beleza, ia pagar 3 mil reais de pensão alimentícia, mas de repente no próximo mês esse pai foi demitido do emprego onde ele estava. Ele tem condição de pagar esses 3 mil reais? Infelizmente não. Então essa pensão alimentícia ela pode ser já reavaliada um mês depois, enfim, não tem um tempo estipulado, mas ela pode ser reavaliada a qualquer momento e, é claro, dependendo de várias circunstâncias, principalmente a circunstância que eu disse para vocês, que é da necessidade e capacidade. Se a qualquer momento isso vier a alterar, se a necessidade aumentar, se a capacidade diminuir ou vice-versa, essa ação revisional ela pode ser feita e deve ser feita, inclusive acompanhada de um bom advogado. E para fechar o vídeo com o nosso último tópico, também a gente vai falar de como fechar a pensão alimentícia, que será a exoneração dessa pensão. Como eu disse para vocês, essa exoneração, ela via de regra não acontece de ofício. O alimentante ele deve pedir essa exoneração da pensão alimentícia assim que ele ouvir, né, os requisitos. Por exemplo, o ex-cônjuge, o ex-companheiro, ele vê que, enfim, o ex-cônjuge já consegue se sustentar sozinho e tudo mais. Ou, por exemplo, no caso do filho maior de idade, né, no filho que completa os 18 anos. Se ele vê que o filho não vai continuar estudando e tudo mais, ele deve sim fazer o pedido da exoneração da pensão alimentícia. Então é muito bom deixar isso claro, que ao final do seu processo de pagamento de pensão alimentícia, ou de recebimento também, é muito bom que você tenha um bom advogado, né, de família junto com você, para que você não pague por um tempo maior, para que você não pague um valor maior e para que fique bom para todo mundo. Então é muito bom procurar um bom advogado de família para esses casos. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, deixa o like aqui pra gente, deixa seu amei lá no Instagram, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram que sempre tem conteúdo para vocês. Beleza? Valeu!